Semana passada, não sei se vocês acreditam nisso, mas um profeta me ligou. Eu estava com um prato na mesa, conversando com um pastor, que a minha vida é só isso, tá? Só dá pastor. Nunca vi de onde sai tanto pastor. Estava almoçando, ia almoçar, quando eu ia dar a garfada, o telefone tocou, era um profeta. Pode me atender? Eu digo, vou negar a ligação de um profeta, Cardoso? Eu que não, cara. Estou doido, eu? Posso, profeta? Ele começou a orar por mim no telefone. Lá de São Paulo, ele é um cara que não tem rede social, não sabe de nada. E Deus falou assim através dele. Essa madrugada, eu toquei no teu coração às 4 da manhã. Eu estou cuidando da tua vida, da tua saúde. Eu já botei no teu caminho um endocrinologista e estou providenciando tudo o que tu queres para oferecer aos pastores do teu estado. Inclusive em todos os movimentos que tu anda. Amém, amém, puf. Eu fiquei uns 15 minutos chorando. Por quê? Isso era segunda de meio-dia. 11 da noite de domingo, agora volta no tempo. Eu sentei no sofá, depois do culto, cheguei em casa, sentei no sofá para dar uma baixada na adrenalina. O meu pé adormeceu e eu falei assim para minha esposa, Jefferson, a minha circulação não anda muito boa. Eu acho que eu vou ter que ir no médico. Não estão entendendo? Estão entendendo? Não. 11 de domingo, ele me liga meio-dia da segunda e fala tudo que eu vivi e o que Deus fez, porque às 4 da manhã eu acordei mal, e Deus disse através dele, eu chacoalhei teu coração e botei o que tinha que botar no lugar. Tu vais cumprir o que eu tenho para ti.
Agora, escuta essa. Eu orando, não de joelho. Eu tenho meu jeito de orar. Eu boto meu capacete, saio de moto e vou orando dentro do capacete. Mas quem é que anda de moto aqui? Poucas pessoas. Nem tão poucas. Dentro do seu capacete cabe você e Deus. Fale com Deus dentro do seu capacete. Só Ele cabe ali. Porque Ele é grandão e pequenininho. E eu vou de moto e às vezes vou de carro falando sozinho. E eu estava orando a Deus. Porque eu gostaria de oferecer aos pastores desse estado plataformas às quais eles pudessem ser atendidos. Por exemplo, se algum pastor quiser abrir uma igreja ou fundar um conselho, nós oferecemos o jurídico. Se algum pastor quiser fundar uma igreja ou um conselho, nós fornecemos também assessoria contábil. Depois entrou o Celso na nossa vida e nós também oferecemos assessoria cultural. Mas estava me faltando algo que eu estava pedindo a Deus para oferecer pelo conselho. Estava me faltando pessoas que cuidassem da saúde mental dos pastores. Se teve uma classe que ficou doente na pandemia e não foi de Covid, foi os pastores. Foram os pastores. Nós trabalhamos dobrado. E nós trabalhamos como se nos sentíssemos bandido, vereador. Porque o governo fechou as igrejas. Só que eles pensam que podem fechar a igreja. Porque a igreja é a soma de eu, mais tu e ele. Eles nunca vão fechar a igreja. Eles podem fechar um prédio. Nunca vão. Jamais serão, como a gente diz na política, né? Mas nós trabalhamos dobrado. E eu estava pedindo a Deus um apoio psicológico para os pastores. E às 11 da manhã, eu ainda estou falando da ligação do profeta. Eu não comecei a pregar, tá? Pode ser? Às 11 da manhã de segunda-feira, vocês estão dentro da timeline comigo. Às 11 da manhã de segunda-feira me liga alguém, um amigo meu. Pastor Léo, tudo bem? Ô querido, quanto tempo? Pois é. Falei com um pastor, falei com outro pastor, todos apontaram para o teu nome que eu devia falar contigo, por causa do conselho. O que tu achas de nós fazermos um retiro, para eu juntar alguns amigos meus psicólogos, para nós tratarmos os pastores? Não, vocês não são crentes, né? São crentes? Dá um glória aí, meu. Vocês acreditam que ainda tem profeta desse nível? Como é que eu ia almoçar, cara? Ele me fez eu me senti me convertendo de novo. Quando eu me converti, eu chorava todo culto. Aí eu me desviei, mas de vez em quando eu ia num culto aqui, um culto lá. Cada culto que eu ia, Deus estava lá. Que coisa. Eu digo, será que não dá nem para ser um desviado em paz? E se Deus que persegue a gente. Lembra quando tu perseguia aquela menina que tu queria namorar, depois tu começou a namorar e casou? É Deus e nós. E o profeta me liga, me conta tudo isso assim que Deus estava fazendo. E ele disse, eu sou a resposta para todas as tuas necessidades. E é por isso que eu consegui deitar na salinha da oração e dormir. Porque eu estava pesado no semblante. E aos seus, Deus dá enquanto dorme. Eva foi dada num sono profundo de Adão. José ia abandonar Maria e dormiu, e num sonho Deus falou com ele, fica aí, rapaz. Pai é quem cria. Lá nasce esse ditado. Ele nem sabia que hoje em dia tem um monte de igreja com o nome dele, São José, São José, São José. Em meio a risos, brotam lágrimas.
as lágrimas vão para Deus e vão enchendo diante de Deus uma taça. E isso vai gerando diante de Deus um depósito da nossa adoração, da nossa entrega e das nossas petições. As petições não são as primeiras. As primeiras lágrimas têm que ser de adoração. Adore, se renda e peça. A igreja hoje faz o contrário. Já entra na casa do rei pedindo. Não existe. Você entra na casa do rei se curvando. Ezequiel 37. Ezequiel 37, quando o pregador começa a ler e não fala o versículo, não xinga ele, é porque ele está começando a ler do versículo 1. Ezequiel 37, qual é o versículo? Tem gente boa aqui, né? Ezequiel 37 diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Você percebe que essa frase termina com ponto de? Quando você ler a Bíblia, leia como ela está escrita. Quando a Bíblia estiver com ponto de exclamação, é uma ordem. E Deus está mandando o cara fazer uma loucura. Tu ia achar certo alguém que fala com osso seco? Não. Sigamos. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Como que ele profetizou? Debaixo de uma? Fala, gente. Está escrito. Nesses tempos de sensitive churches, do neopentecostalismo, eu profetizei conforme sua ordem. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei. Vocês percebem a reação? Vira a ordem, ele usou o quê? Nós não paramos para ouvir e queremos profetizar o quê? Que ordem que um crente de hoje recebe de Deus se não para ouvir a Deus? Eu te falei que a minha pregação não era RTT, pastor Murilo. Ai, Jesus. Olhei. E os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, carne, para dar o volume, a sustentação, e pele, para conter, para envolver a carne. Onde isso vai dar? Mas não havia espírito neles,
Agora eu vou ler o 9. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos para que vivam. Já não eram mais ossos, já tinham deixado de ser ossos, passaram a ser mortos. E este homem teve que continuar fazendo o papel de louco, porque obedecer a Deus é loucura. Profetiza ao Espírito. Algumas vezes nós vamos orar por enfermos e profetizamos contra a doença, e não lembramos ou não discernimos que não temos que falar com a doença, mas precisamos profetizar ao Espírito. Qual é a base bíblica? Está aqui, estou te mostrando. Os Espíritos ouvem a voz profética. Por isso que quando nós chegamos num lugar e o céu está de bronze, e nós discernimos isso, nós já começamos a profetizar aos Espíritos: fora daqui, eu quero céus abertos, eu profetizo céus abertos, porque se o céu estiver de bronze, eu posso pregar 3 horas e tu não vais ouvir nada. E eu estava ali sentado, já estava cheio da presença do Senhor. Seguindo, profetize conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, e sim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. Nosso podcast hoje, pastor Murilo. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém o meu espírito, Deus falando, refere-se ao seu espírito com letra maiúscula. Porém o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Pensa num texto que me fez quebrar a cabeça. Tudo que eu olho na Bíblia, eu olho com a ótica de unidade. Eu não consigo me livrar disso. O Josué Gonçalves olha para a Bíblia e vê casamento. O Cláudio Duarte olha para a Bíblia e vê piada. O Silas olha para a Bíblia e vê uma briga. O Cote olha para a Bíblia e vê libertação. O Luiz Hermínio olha para a Bíblia e vê uma frase de efeito. O Billy Graham olhava para a Bíblia e via evangelização. Se nós, antigamente, quando ainda havia aquele funeral em casa, a gente ia lá e enterrava o corpo. Agora o povo ficou todo acostumado com essa onda pagã, faz tudo cremação. Os crentes estão tudo cremando os parentes que morrem, tudo certo. Outro dia a gente fala sobre isso. A gente via os ossos, não sei se alguém lembra, tem alguém mais antigo aqui, lembra, que às vezes alguém ia lá para roubar alguma coisa lá do túmulo, alguma coisa acontecia de errado, tu via aqueles ossos e tu, como eu, pensava assim: para que serve isso? Quem vê osso seco pensa assim: isso aqui vai servir para quê? Eu acompanhei
A operação lá no túmulo do meu pai, 20 e poucos anos depois que ele faleceu, para você enterrar outra pessoa no lugar, você tem que tirar, tem que deixar aquele sepulcro limpo, ou livre, não sei a expressão correta. E eu acompanhei a abertura e eu vi os ossos do meu pai. E já não era mais meu pai. Eram apenas ossos secos. Deus dá a oportunidade a esse profeta de olhar e ver. Parece redundante, mas às vezes você olha e não vê. E tem gente que não olha e vê. Esse é o profeta. O cara estava lá em São Paulo, Cardoso. Não tem rede social. Não sabe que eu vou no presidente. Ele não sabe de nada. Esse não olha e vê. E tem gente que olha e não vê. O cara que está atordoado, preocupado, caça-níquel, só pensa em trabalhar para ganhar dinheiro. Esse não vê nada. Olha, olha, olha e não vê. Inclusive vemos o que Deus vê. Quando no versículo 2, ele faz aquilo que Adão fazia no Éden. Diz assim: em seguida ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro. Quem é que passeava com Deus? Adão. E depois, quem é que fala a mesma linguagem lá no Novo Testamento? Eu só faço o que vejo meu pai fazendo. Jesus. Eu tenho uma tese aqui. Eu tenho 3 citações que me fazem crer que Deus anda conosco. Ou melhor, nós andamos com Ele. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Deus deu a oportunidade. Isso não te lembra um pouco de Jesus? Quando aquela multidão estava lá ouvindo Jesus pregar não sei quantas horas seguidas, e chegou um discípulo para ele e cutucou ele assim: mestre, deu a hora. A transmissão já cortou, o Instagram já caiu, cortaram o nosso sinal. A galera está roncando de fome. Dá de ver o barulho da fome. Fome faz barulho, gente. Pregar antes de servir um buffet é terrível. O cheiro começa a invadir a casa, a fome agita, o nego já começa a bater na mesa, fazer batuque, já pensar na comida. E os discípulos viam o quê? Os discípulos viam o que a carne permitia ver: a fome. E Jesus devolve a bola para ele e fala para ele: dê comida para eles. Ô mestre, tu está de brincadeira. Tu sabe que nós não temos nada. Inclusive, né, um aspas aqui, o bando de discípulos que era duro, né? A Bíblia diz que Jesus era sustentado por mulheres. Eles encontram um jovem que eu acredito muito que ele era gordinho, porque ninguém anda com 5 pães sendo magro, né? Eu, com esse peso que eu tenho, não como 5 pães. O cara era bom de boca. Devia ser um adolescente ou jovem daqueles bem canela oca, magro, que come e não engorda. 5 pães e 2 peixes. Mas ele tinha uma vantagem: ele era crente. Não era evangélico, ele era crente. Ficaram bicudo comigo agora. Eu sou evangélico. Sou evangélico. Então te converta. Larga isso.
Seja cristão, como aquele jovem foi. Ele atendeu o chamado e entregou a comida todinha. Ele, inclusive, viu, pastor Murilo, ele não reinou para dar o dízimo dos 5 pães. Ele deu os 5 tudo. Ou palavra para dízimo, né? Já tem gente aí já que deu. Como diz lá no podcast, ó, isso dá um corte. Aprendi hoje. Hoje eu saí daqui, olha, formado. Pensa na galera top ali. Mas dar os 5 pães e 2 peixes custa. Assim como Ezequiel custou para ele. Porque obedecer a Deus custa. Ah, lá vem o Leonardo Macedo agora, vai falar de dinheiro. Não, não vou falar de dinheiro. Eu estou falando de vida. Porque eu não quis citar ele lá naquela galeria no Hall da Fama, porque, né? Não vale a pena, né? Ele também salva bastante vidas. Obedecer a Deus custa. Deus fala para ele: eis que criarei tendões e músculos. Deus prometendo. E aqui tem um mistério muito interessante. Um amigo meu estava lutando MMA. Quem não sabe, eu já fui da luta também. E não foi sumô. E ele estava lutando MMA. E quando ele deu um golpe muito forte, para quem ficou com dúvida, eu era boxeador. Quando ele deu um cruzado muito forte, rompeu o tendão aqui do ombro, e na hora soltou, e o braço já pendurou. Por que essa importância? Deus não pula etapa de processos, pastor Murilo. Eu vou repetir. Deus não pula etapa de processos. Veja bem, o profeta escutou, viu, falou. Deus disse a ele: eu vou criar tendões. Porque Deus não bota carne em corpo sem tendão. Às vezes o cara vê uma igreja gigante. Não grava. Gigante, 2, 3, 5 mil membros. A igreja todinha pautada em cima de um nome só, que é o pastor. Se o pastor morrer, acabou-se a igreja. Um corpo sem tendão. Um corpo sem tendão. Então, diz Deus: criarei tendões e músculos, farei surgir a carne. Ele mesmo fez a carne para cobrir aqueles ossos, e estenderei peles sobre todos vós. Por que tanta ênfase nisso? Porque a igreja é o que, pastor Murilo? A igreja é o corpo de Cristo. Você sabe disso? Você sabia disso? Você sabe que a casa dos filhos não é a igreja. Ela faz parte de uma igreja. Ela está inserida no corpo de Cristo. E daqui a pouco um profeta olha para o Brasil, e olha para os estados, e olha para as cidades, e ele orquestra a junção dos ossos com os ossos. Porque como que o Ezequiel ia saber qual osso da perna do Murilo seria o osso da perna do Murilo? Qual osso seria a perna esquerda, qual osso seria a perna direita? O Ezequiel jamais poderia fazer isso. Mas o Ezequiel teve um papel importante. Ele teve o papel importante da obediência. A bênção se esconde dentro da obediência. Tu só vai ver o agir de Deus quando tu começar a obedecer a Deus. E como é que tu vai obedecer a Deus? Ouvindo Deus.
Uma igreja que não ouve Deus não pode obedecer a Deus. Uma igreja que não ouve Deus não vê o que está acontecendo na sua cidade, no seu estado, na sua nação, na terra. Uma igreja cega, surda e muda. Tem dinheiro, mas é pobre. Nós queremos ver o milagre, mas não queremos passar o processo da vergonha. Fala com esses ossos aí, maluco. Eu não. O que vão dizer para mim? O que vão falar sobre mim? O que vão pensar a meu respeito? Não importa o que vão pensar a teu respeito. Parece frase chavão, mas não é. É uma verdade bíblica. Importa o que Deus pensa a teu respeito. Alguém disse assim para mim: Pastor Léo, se meter com política, cara, é um mar de lama, tu vai te arrepender. Sai disso, pula fora. Quem disse que aquele que serve a Deus tem vontade própria? Pergunta para Jonas. Foi de bala e Uber para Nínive. Tarifa mais cara. Jonas nos ensina muita coisa, inclusive que Deus ouve a oração feita de dentro do inferno. Porque ele diz assim: do ventre do inferno a ti clamei, e tu atendestes ao meu clamor. A Bíblia fala que Deus está em todos os lugares, mas os evangélicos dizem assim: não. Irmão, eu te digo, não tem lugar que Ele não está. Tudo quanto é lugar que eu me enfiei, Ele estava lá. E eu não preciso dizer nada aqui, tu já entendeu. Tu também passou por isso. Tem vários aqui que já andaram pelo sereno da vida. Gente chegar para mim no meio daqueles lugares, aqueles lugares perigosos, e falar assim: o que tu estás fazendo aqui? Nunca me viram. O que tu estás fazendo aqui? Eu digo: eu estou fazendo aqui o que se faz aqui. Esse aqui não é o teu lugar. Livrai-me, Senhor. Que prova. Até nesses lugares tu manda profetas falar comigo. E nós saímos da igreja tão felizes para ir para casa. Fechamos os vidros, ligamos o ar-condicionado do nosso carro e não vemos nada ao nosso redor. Os ossos secos de Jaraguá, onde estão? Os pastores, os ministérios, a união desses ossos. Cadê o barulho da união? Está vendo como eu não consigo pregar para a igreja, só prego para a unidade? É só o que eu vejo, cara. Eu olho para aqueles ossos e faz aquele barulho como se fosse um chocalho de cobra, não sei se tem aí. E não era uma cobra, era o barulho da unidade, porque unidade dá barulho. Domingo, na casa do pai, quando os filhos todos chegam, dá o quê? Dá barulho. É barulho de unidade. Quando você vem celebrar na casa do pai, não dá barulho? Quando se junta para almoçar na casa do teu pai, tu, teus irmãos, se é que tu tens, mas alguém tem, né? Alguém lembra daqueles almoços de domingo na casa do pai ou do vô? Se juntava todo mundo falava alto. Era o barulho da unidade. E na cidade precisa acontecer o barulho da unidade. Não. É verdade. O silêncio e a solidão de quem anda sozinho. Eclesiastes fala sobre isso. Andando em unidade nós vamos mais longe, pastor Murilo. Tu viu que eu cheguei aqui hoje e já veio mais um pastor me ver? E se eu mando mais 3 mensagens, vem mais 3 pastores.
E se eu vou em Xanxerê e mando uma mensagem, junta 5, junta 10. E se eu for em Chapecó, junta 5, junta 10. Se eu for em Tubarão, junta 10, junta 15. Se eu for em Brusque, junta 20. E quando eu me dou conta, eu estou numa padaria com 5, 10 pastores ao meu redor. Porque a minha vida é isso. Ah, mas também tu és presidente do conselho? Não, eu não nasci presidente, para com isso. Ah, tu fala de dízimo porque tu é pastor, tu és sustentado pelo dízimo, então eu nasci pregando, quem sabe? Tem umas acusações infundadas que pessoas que não querem fazer dão. O mesmo que falam de dízimo, falam de unidade. Eu, conselho, vou me meter naquilo. Cala a boca. Se está ruim, vai lá e cura o conselho. Entra tu no conselho e cura o conselho. Seja a tua vara profética. Cure essas águas amargas. Seja tu o sal da água. Ah, eu não vou lá porque... Não, tu vai onde tu mandar. Tu vai falar o que Deus mandar. Tu vai fazer o que Deus mandar fazer. Seja um ato profético, uma oração profética, uma oferta profética, uma ligação profética. Um pedido de perdão profético. Mas eu não fiz nada, pastor. Foi eu que apanhei. Vai lá e pede perdão. Quem é mais maduro cede mais. Nem sei que horas tem. Jesus, estou atrasado. Então profetizei conforme que me for ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale. Versículo 7. Olha lá. Tens Bíblia aí, evangélico? No celular pode ser. Pode ser no celular também. A minha também é. Eu pedi uma de papel para não passar vergonha, porque o pastor não trouxe a de papel. Mas, vou dizer um negócio. Cheirinho bom de Bíblia de papel, né, gente? Tem gente que não sabe nem o cheiro da Bíblia, pastor. Mas não é aqui. Então profetizei conforme que me foi ordenado. Versículo 7. Enquanto eu pregava, ouviu-se aonde? Em Ezequiel 37, 7. Por favor, abra comigo. A minha versão, King James, está escrito assim, enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho. Ouviu-se aonde? Tira-me do vale, quero ver tu vale. O que é o vale para o crente? Fala para mim. O que significa o vale para o crente? Fala. É lugar de prova. Como é que tu estás, irmão? No vale. Vale. Tem gente que só anda de vale em vale, de deserto em deserto, já viu? Não que eu seja um coach, porque eu estou longe disso. Mas também a vida não é só vale, né, vaso? Onde é que tu estás? Estou no vale. Ora por mim, me manda um pix. Não administra bem seus recursos, está sempre duro. Estou no vale. Não, está no Valley of Decision. É um vale da decisão. Ouviu-se no vale, que é o lugar de prova, um barulho estranho. Por que estranho? Por que fala tanto detalhe assim, pastor Murilo? Tu já parou para ler a Bíblia assim detalhadamente? Demora uma barbaridade. Mas eu sou desses. Ouvia um barulho estranho. Tem barulhos que nós somos acostumados. Já vai pensar o quê? Pregador Lu. Eu estava sábado em Barra Velha, tocou DJ Quento. Pensa que eu dancei. E tinha os pastores lá olhando assim para mim. Mas tu é o presidente do conselho. E daí, eu gosto. Fiz até passinho. Só não consigo mais rodar, porque o vaso está meio grande e desequilibra rodando. É bom rir, porque a faca entra mais no meio da costela. Vocês sabem, né? Vai doer, Jesus. Ouviu-se um barulho estranho. Por que estranho? Porque ele não era acostumado com aquilo ali.
Se tocar agora aqui um barulho de um chocalho de uma cobra, porque diz aqui que o barulho se assemelhava a um chocalho de uma cobra. As irmãs do joelho roxo já vão sair repreendendo Satanás. Ou os irmãos também. Tem uns poucos irmãos que ainda oram, né? Nós temos há 10 anos lá, pastor Murilo, um projeto de oração de vasos, varões, que oram toda terça, 5 horas da manhã. 10 anos. Por isso que é importante discernimento. Porque tem barulho que é a serpente, mas tem barulho, Cardoso, que é Deus. Tem gente que abraça a serpente e repreende Deus. Espírito de Eva. Espírito que não discerne. Deus fazendo um processo para levantar um exército. O vereador Jefferson, é polícia também, né, vereador? O exército é a força de uma nação. Uma nação sem exército é facilmente invadida. Quando Deus fala, eu já quero terminar. Eu teria mais umas coisas para falar, mas eu vou terminar já. Quando Deus fala que forma um exército, se você seguir lendo o texto, você vai ver que Deus vai acabar falando de nação. Por que está dizendo tudo isso, pastor Léo? Eu estou dizendo tudo isso porque Deus, pátria e família não é um slogan de um presidente. Porque obedecer a Deus não tem a ver com ser pastor ou ter um título na igreja. Cumprir um chamado é cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Deus usa um homem, faz ele passar por doido, faz ele falar com ossos. Deus diz para ele, tu vais falar assim. Primeiro houve um ensaio. Deus diz, tu vais fazer assim. E ele vai lá e faz como Deus disse. Deus diz, tu faz e eu faço. Fala com os ossos que eu junto os ossos. Fala com os ossos. Fala. É para ti. Tu vai juntar. Tu vai falar, aliás. E Deus vai juntar. E eu estou falando de unidade para ti. Tu vais a morder a língua, porque tu vais amar a unidade. Tu vai ver a riqueza que há quando se junta o povo de Deus. E vocês vão ver como é o poder de uma igreja unida. Porque aqui, querido, já é uma igreja. Deus junta os ossos, põe os tendões, põe a carne, põe a pele, debaixo da ordem de um homem? Não, debaixo da obediência de um homem que obedeceu a ordem de Deus. Vocês estão entendendo a mecânica da coisa? Por que Deus teve que usar Ezequiel para fazer? Porque Ele quis. Se eu fosse Ezequiel, eu ia dizer para Deus, o que tu tem? Jonas não falou para Deus? Primeira pregação da minha vida foi Jonas. Estudei 2 meses para pregar 3 minutos, de tanto nervoso que eu fiquei. Os 20 anos se passam, a gente estuda 3 meses para pregar 2 horas, né? Estudando, já vai 20 anos estudando. Jonas se senta ao pé de uma borboleira, ela se seca e ele rena. Tem profeta renento, né? Rena, puxei o R igual o Cardoso. Quando está lá invocado, brigando lá nos vídeos dele. Gosto muito de ti, Cardoso. Deus te manda, porque Ele tem um propósito. A glória não é nossa, a glória é dele. Nós somos simplesmente um canal. É como se nós fôssemos agulhas. O remédio precisa entrar numa veia, e para sair do recipiente e chegar na veia, ele precisa de uma agulha.
Deus nos usa como usa agulhas, para nós injetarmos sua palavra. Eu perguntei, agora sim eu termino. Eu perguntei para Deus: Senhor, tu sabe que eu já não tinha, eu conversando com ele no carro, dessa vez ele era no carro, não na moto. Tu sabes que eu já não queria mais organizar marcha para Jesus. Tu sabe o trabalhão que dá. Tu sabe o dinheiro que vai. Tu sabe que eu estou com a paciência esgotada para evento, porque eu não gosto de evento, eu gosto de mesa, eu gosto de relacionamento, eu gosto de relação que vai crescendo, a intimidade vai crescendo, eu gosto de conhecer pastores, eu gosto de ir na igreja dos pastores, eu gosto de ficar amigo dos pastores, eu gosto de visitar a casa dos pastores, eu gosto que eles me visitem lá na minha casa, eu gosto é disso, eu não gosto de evento muito grande, dá um trabalhão, é igual festa de casamento. Tu gasta um monte e nego sai falando mal da tua festa. Daí acaba a tua festa, ninguém diz para ti que estava ruim a comida, mas eles dizem assim, ó, fulano disse que a carne estava fria. Nós vamos fazer a marcha sábado. Estamos trabalhando igual louco, né, Celso? O Celso está vendo, igual doido. Tem 18 na diretoria, 4 trabalham, 20%. É a média da igreja, tá, pastor Murilo? Uma igreja de 1.000, 200 se envolve, 800 assiste. Mas a gente faz o que Deus manda fazer. Essa é a palavra que eu deixo nessa noite. A nossa obediência faz de nós um exército. Ezequiel estava só, e depois que ele obedeceu a Deus, ele tinha um exército. É muito fácil a gente ficar dentro da nossa igreja. É bom, na tua igreja tu és amado, tu chama todo mundo de filhos, te traz um cafezinho. Mas quando tu bota o pé para fora e começa a fazer aquilo que Deus te manda fazer, que no fundo não é para fora, né? Porque a outra igreja não é a outra igreja. Lá na minha igreja, lá, pastor, não tem placa. O Jefferson foi lá, né? Eles foram lá, os três mosqueteiros. Eles foram lá. Há 10 anos atrás, Deus mandou arrancar a placa. Não tem placa. Não tem outdoor na esquina, não tem nada. E tem uma igreja de frente ainda. E alguém vai lá e diz: o que é isso aí na frente? Eu digo: uma igreja. Sério? Sério, pastor Natalino? Meu amigo, eu tenho a chave do estacionamento da igreja dele. Já preguei na ceia, ele pregou na minha ceia. Porque nós entendemos que somos uma igreja. Quando teve enchente em Blumenau, os nossos obreiros ajudaram ele a tirar as coisas para salvar as coisas da igreja dele, porque os deles estavam viajando, sei lá o que aconteceu. Estávamos nós lá trabalhando na coinonia e ajudando o Natalino na igreja dele, porque é a mesma igreja. Que esta igreja, que tu, pastor Murilo, que Deus te batize, que Deus crave, como foi feito nessa capa dessa Bíblia aqui, ó. Se tu olhar para minha cara, tu vai ver unidade. Pensa num cara que já apanhou de pastor, mas não larga o osso, porque eu sei que obedecendo esse monte de osso, vai se formar um exército. E tu vai ver sábado lá. Tu vai ver sábado o tamanho do exército. Estava engavetado o projeto. Custa caro. Demanda empenho. Eu estou a semana toda fora, né, Celso? O Celso também me acompanha. Estou desde segunda fora. Vou dar uma passadinha em casa hoje à noite. Vou daqui para o Blumenau. Chego tarde, durmo, acordo cedo, meus filhos não vão me ver. Vou pregar em Brusque e vou direto para Balneário para continuar a montagem do evento. Vai acontecer 3 horas o evento e vai terminar. Mas o que vai acontecer em 3 horas? Vai acontecer que um monte de crente vai estar junto. E junto com esse monte de crente, vai ter um monte de gente que gosta do presidente, mas não é crente. Como é teu nome? Bruna. Vocês são parentes? Não? Bruna.
Deus me deu a visão sábado. De sábado agora. Como é que começou o trabalho de Ezequiel? Deus deu o quê? Deus me mostrou assim. Essa marcha. O pessoal vai pensar que ela é um evento político. Porque o presidente vem. Mas vocês vão fazer dessa marcha a maior pescaria que essa nação já viu. Dezenas de milhares de pessoas vão ouvir do nome que é sobre todo nome. Hoje, na definição do tempo de fala de cada um, o cerimonialista me ligou e falou: olha, 3 minutos para um, 3 minutos para outro, 3 minutos para ti. Eu digo: não, para mim não, eu quero 5. Tive a sorte de estar presidindo, né? Eu quero 5. Ah, é? Tá bom. Por quê? Porque eu quero pregar o evangelho da salvação. E se Deus me der a graça, eu quero puxar a oração do publicano. E toda aquela, escute gente, toda aquela gente. Vocês têm noção? Não, vocês não. Toda aquela gente vai repetir: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu sou um pecador. Eu Te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, porque Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Ezequiel, olhe esses ossos. Louco esse Léo, fazer marcha. Depois de 2 anos de pandemia, não tem dinheiro. O telefone tocou hoje: pastor, é 80 mil negativo, como é que nós vamos fazer? Eu vou dormir. Eu vou dormir. Não é efeito psicológico de quem tem muito problema. Porque tem gente que tem problema psicológico e só dorme. Não é meu caso. Eu sei o que eu estou falando. Eu deitei e dormi. Porque em paz eu me deito e logo pego no sono. Porque só Tu, Senhor, me fazes descansar em segurança. E quando Ele me deu a visão daquela praia coberta de gente aceitando Jesus, eu digo: Senhor, se ninguém pagar, eu pago. Eu já fiz isso no 7 de setembro. O recurso vem dele.